A Itália acaba de tomar uma decisão polêmica. O Ministério da Educação italiano proibiu o uso de gênero neutro nas escolas públicas. A medida, que visa preservar a gramática italiana, gerou um debate intenso entre aqueles que defendem a inclusão do gênero neutro e as outras pessoas que dizem que essa é uma imposição de pequenos grupos. Em meio a essa polarização, a questão coloca em xeque a linguagem, tradição e a igualdade de gênero. Mas antes de falarmos sobre isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E o Ministério da Educação da Itália, na semana passada, informou que todas as escolas públicas do país estão proibidas de usar o gênero neutro. A regra se refere principalmente a símbolos que são colocados no final das palavras para indicar a neutralidade. O governo argumentou que essas formas alternativas são extremamente incompatíveis com a gramática da língua italiana. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que esses sinais comprometem a uniformidade da comunicação institucional e prejudicam a clareza das mensagens. A decisão recente, conforme os analistas políticos europeus, pode inflamar ainda mais as relações entre a primeira-ministra da Itália, a senhora Giorgia Meloni, e os esquerdistas. A executiva política, a primeira-ministra, defende valores tradicionais. Os grupos que apoiam a comunidade LGBT, por sua vez, defendem que a mudança na língua é necessária para promover a igualdade de gênero. A questão de gênero causa muita polêmica no país a partir do momento que a primeira-ministra Giorgia Meloni assumiu o poder em 2022. Na ocasião, a primeira-ministra exigiu que o seu título oficial fosse precedido pelo artigo masculino para que ela fosse chamada de o presidente do conselho e não a presidente do conselho. A defesa do gênero neutro na linguagem tem suas raízes nos anos 70, com um movimento feminista que buscava a igualdade de gênero em diversos aspectos da sociedade, incluindo a linguagem. A ideia de criar um gênero neutro ou mais inclusivo ganhou força nas décadas de 80 e 90. Os militantes identificaram a linguagem como uma ferramenta de construção social e cultural que reforçava a desigualdade. Na década de 2000, a pauta ganhou mais força ainda com os grupos LGBTs que lutavam pelo seu reconhecimento social e político. Em alguns países, como os Estados Unidos e a França, começaram a surgir iniciativas para a inclusão do gênero neutro também na linguagem. O movimento defende que a linguagem é um reflexo das normas sociais e que a sua mudança pode ajudar na desconstrução de padrões rígidos de gênero, promovendo a maior inclusão e o respeito a identidades não binárias. Embora a defesa da inclusão de gênero na linguagem seja amplamente discutida em ambientes acadêmicos e sociais, ela também já gerou uma porção de críticas feitas por especialistas na área de linguística, comunicação e outros campos. A utilização de formas alternativas por diversos especialistas é vista como uma forma forçada e que pode comprometer a fluidez e a comunicação. A linguista brasileira Eneida Tavares, por exemplo, é uma das críticas da pauta, a qual diz que isso vai mais atrapalhar a linguagem do que ajudar. Já outro especialista em comunicação, Eugênio Trivinho, afirma que essas mudanças podem causar mais divisão do que inclusão. E Lúcia Lima, linguista da USP, da Universidade de São Paulo, chama atenção à confusão que esse tipo de coisa pode causar, principalmente nas pessoas mais idosas ou nas pessoas de classe mais baixa que não tiveram muito estudo, excluindo-as cada vez mais da comunicação do país por inteiro. Já Cláudia Pimentel, pesquisadora em linguística e de identidade de gênero, diz que esse tipo de recurso não resolverá o problema da desigualdade de gênero. Além da crítica de muitos especialistas, a população em geral, seja praticamente em todos os países, como no Brasil, na Itália, acaba enxergando que essa é simplesmente uma imposição feita por pequenos grupos que querem fazer valer a sua vontade acima dos demais. E eu preciso relembrá-lo que, se você gostaria de reconhecer a sua cidadania italiana, você pode entrar em contato com a Alma Cidadania. Entre em contato com eles com o meu código de desconto, Linguamar 2025, e você vai ter o seu benefício. No italiano, assim como em outras línguas que derivam do latim, por exemplo, português, substantivos e adjetivos seguem uma flexão de gênero. No plural, quando há uma mistura de masculino e feminino, a regra dita que o masculino prevalece. Mas os militantes de esquerda insistem na adoção de formas neutras para quebrar essa lógica. Porém, até o momento, pelo menos, esse argumento ainda não encontra base científica e nem sociológica. Seria esse, aliás, um dos principais motivos que a Academia della Crusca, uma das principais autoridades
linguísticas da Itália ter se manifestado veemente contra a descaracterização do idioma italiano. A opinião pública na Itália, principalmente no norte, também é totalmente contra isso. Por exemplo, em muitas publicações de usuários do Facebook, eles expressaram apoio à medida do governo. Um dos comentários ressalta o seguinte: cabe a essa tal comunidade LGBT adequar-se à língua italiana e não a língua italiana adequar-se a ela. Embora nunca tenha havido uma implementação formal do gênero neutro nas escolas italianas, muitas iniciativas assim começaram a surgir, principalmente naquelas escolas mais progressistas. Em 2021, algumas escolas da Itália começaram a introduzir essas formas neutras no seu ensino, como o uso do asterisco para eliminar o gênero, principalmente no material didático das crianças. Esse movimento, é claro, foi mais visível em escolas de cidades maiores, como Milão e Roma, e principalmente dentro das universidades. Agora, as escolas e universidades que continuarem a usar o gênero neutro podem ter uma penalização. Todos os que permanecerem aplicando o uso do gênero neutro nas escolas e universidades estão sujeitos a medidas administrativas e disciplinares. Além disso, também está incluída na prerrogativa do Ministério da Educação a fiscalização desses ambientes. A resistência por parte de alguns professores, alunos, os militantes da pauta, já é prevista pelo governo, o qual está dedicado a erradicar esse tipo de coisa do ambiente público. E por falar em idioma, você que tem origem vêneta, é importante aprender também a língua vêneta, a língua dos nossos imigrantes, e é um idioma também ainda falado lá na região do Vêneto. Um vêneto reconhece o outro quando esse sabe falar vêneto. Tem o meu curso de língua vêneta, você consegue acessá-lo no link aqui abaixo. E você? É a favor ou contra a linguagem neutra? Me deixa aqui nos comentários. Mas agora, será mesmo que os países ocidentais, nesse momento atual, não teriam pautas mais importantes para se preocuparem? A Europa mesmo já tem a sua soberania ameaçada há anos por grupos, os quais estão enraizados lá e também já estão aqui dentro do Brasil, assim como mostra esse vídeo aqui.